Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informe e Ação. Eu sou Sancler Bernardes e você me encontra no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora e você me encontra no @movimenta_UTI. E juntos você pode nos encontrar aqui toda semana assistindo pela plataforma preferida. Pode ser no YouTube, pode ser no Spotify. O importante é acompanhar a gente por aqui, acompanhar a gente no Instagram, lá no Apoia-se. E a gente vai para mais um episódio. E esse episódio, para contextualizar, né, a minha vontade era ter feito ele em junho. E até o final do episódio vocês vão entender por que eu queria ter feito ele em junho. Mas a gente não conseguiu, né? Porque a gente teve o CFI, né? E aí a gente ficou com vários temas ali. Mas aí eu não quis deixar a oportunidade de passar, então a gente está fazendo em julho, porque é um tema extremamente importante, né? E é um tema que eu particularmente gosto muito de falar sobre, né? E aí a gente trouxe alguém que faz muito, né, sobre o assunto. Então, Faz muito, eu queria muito bem. faz muito, muito bem, né? É muito gostoso é muito bonito de acompanhar, né, o trabalho que a Bel, então seja bem-vinda, Bel, ao nosso Instagram, que a Bel faz, ao nosso Instagram, ao nosso podcast e o trabalho que a Bel faz e mostra no Instagram. Então seja muito bem-vinda, Bel, a gente está muito feliz com a sua presença, porque de verdade é isso, a gente vai conversar com alguém que faz, né, que coloca isso em prática todo dia e pra gente isso é muito importante. Então seja bem-vinda, pode se apresentar para todo mundo que está acompanhando a gente. Olá, eu sou Isabel, pode me chamar de Bel. Vocês me encontram lá na UTI Humanizada. Primeiramente, queria muito agradecer, assim, vocês dois são referência, eu sempre acompanhei vocês e comecei fazendo contato lá atrás com a Débora e acompanho o trabalho de vocês, compartilho com a minha equipe, falo, olha, faz o curso. Então, assim, realmente é uma honra imensa eu estar aqui falando com vocês, até porque eu acompanho, eu sou aquela ouvinte do podcast ali semanal, e é uma honra de verdade. Muito obrigada. Que bom. Bel, Então, conta um pouquinho onde você trabalha. O que você então eu faz, sua sou... formação. Uma vez eu fiz um curso de gestão, e aí falando como que a gente se apresenta sem falar o que a gente faz. É muito interessante isso. Então, assim, eu sou a Bel, sou a mãe da Rafaela, sou casada e sou fisioterapeuta. Eu escolhi ser fisioterapeuta desde sempre. Sempre gostei de cuidar e de servir, de ser útil. A verdade, assim, acho que uma explicação melhor seria falar ser útil. Sempre gostei de ajudar, de cuidar de pessoas. Fiz fisioterapia porque realmente a fisioterapia sempre me encantou. Então, tenho 22 anos de formada, sempre quis trabalhar na terapia intensiva. Então, desde lá da faculdade, na formação de estágio, eu fui toda direcionada para a terapia intensiva. E nessa trajetória aí de 22 anos, o hospital que eu trabalho hoje é o hospital onde eu entrei no meu primeiro dia de formada. E aí eu tive a oportunidade de me formar, realmente fazer, desde o meu primeiro dia, e galgando o meu desenvolvimento. Sou muito agradecida às minhas antigas gestoras, né, que me deram a oportunidade, uma menina recém-formada. E estou na instituição que passou por toda uma transformação, foi adquirida pela Redditor em 2017, e eu me transformei em gestora em fevereiro de 2021. A gente ainda estava naquele rebuliço do Covid, e tive a oportunidade, fui convidada para assumir a gestão da equipe. Então, eu falo que eu estou como técnica de um time incrível, e é isso, assim. E para falar um pouquinho desse tema de humanização, que eu tenho uma verdadeira paixão, que está muito interligado com experiência, jornada do paciente, mas para a gente falar aqui um pouquinho na prática, né? Como fazer, por que fazer, quais são as barreiras, os desafios. Muito bom. Muito, muito legal. E realmente, como Débora colocou, né? Há um tempo, Débora fala: a gente tem que botar esse tema, a gente tem que botar esse tema, e depois ela explica o porquê a gente tem que botar esse tema. Mas é um assunto que já permeia todos os outros episódios e permeia
eu não vou falar que permeia todos os fisioterapeutas e atendimentos, mas ele permeia o que deveria existir em todos os atendimentos, em todos os fisioterapeutas, em todas as intervenções, em todos os momentos em que um fisioterapeuta se propõe. Então, você colocou, Bel, eu achei muito legal, você falou assim, porque eu gosto de servir, de estar ali fazendo pelas pessoas e tal, isso lhe moveu a ser fisioterapeuta, e mais interessante ainda é a gente poder falar sobre isso dentro da UTI, que talvez para muita gente isso é distante, né? Você fala assim, poxa, mas como é que eu vou fazer essa humanização toda num lugar que não é tão humano assim, né? Então, eu queria deixar aqui os parabéns pelo seu trabalho, eu também sou super fã do seu trabalho, depois a gente fala um pouco mais, assim, às vezes eu vou dar aula, eu mostro a janela aqui do hospital e todo mundo fala, nossa, que inveja, aí eu fico pensando, vocês não viram lá o trabalho da Bel, quando vocês viram o trabalho da Bel, aí dá inveja, viu? Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por compartilhar um pouco com a gente aqui no podcast. Sabe que eu queria dar o pontapé inicial na nossa conversa? Eu fiquei pensando sobre o assunto, né? E eu acho que as pessoas, elas, às vezes, uma das coisas que me incomodam quando a gente fala em humanização é que as pessoas, às vezes, pensam nisso de uma forma muito simplista, né, Bel? Não sei se você vai concordar comigo, mas dando um exemplo, assim, por exemplo, tô lá atendendo como fisioterapeuta. Preciso humanizar. Aí vai lá e pega uma bola para jogar para o paciente e acha que está humanizando, né, o atendimento. E às vezes a pessoa não sabe nem o nome direito do paciente, né, não sabe de onde ele vem, o que ele fazia, mas acha que porque colocou um adereço ali, né, um negocinho, sentou na poltrona, está humanizando, né. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente o que de verdade é a humanização, né? O que ela permeia ali para muito além do que você colocar uma bola para o seu paciente chutar ou colocar ele na poltrona, enfim. Não, o principal pilar da humanização é você dar dignidade, é você trazer o indivíduo como indivíduo realmente, saber as suas preferências, a dignidade em si, a preservação, né, tentando dar aquela autonomia, a preservação do sigilo mesmo. Então, quando a gente vai atender um paciente, a gente tem que saber o nome, um pouquinho da história desse paciente. E aí, quando a gente fala de preferências, vocês falam tanto de plano individualizado, né? A gente tem que saber, de repente, aquele paciente é um paciente que a vida toda acordou tarde. E a gente bate lá 8 horas da manhã, porque eu tenho que cumprir a minha agenda, às 8 horas da manhã eu tenho que ir no primeiro atendimento, e aí o outro está no banho, e aí o outro vai fazer uma tomografia, e você impõe ali uma situação e você não conhece a história. Então, começa por você conhecer o paciente. É claro que isso não deveria levar tanto tempo. Eu gosto de fazer uma comparação. Como que a gente faz? É tipo uma etiqueta. A gente não tem etiqueta de como sentar na mesa, por exemplo, ou como se comportar em determinados ambientes. É uma etiqueta clínica, podemos dizer assim, aquele primeiro rapport com o paciente. Como você vai se apresentar, para que ele não fique intimidado, ter aquela escuta ativa. Existem formas da gente aprender a escutar ativamente, ter uma escuta empática, para o paciente aderir ali ao tratamento, né? Porque tem vezes que você entra meio que de costas, já torcendo para o paciente recusar, sabe? Aquela, tô com a lista cheia, tem um monte de paciente para ver, tomara que três digam não. E, na verdade, às vezes aquele paciente está torcendo para você chegar, que é a melhor hora do dia, e você tem que estar ali para dar o seu melhor, para ele também poder aderir e dar o melhor dele e a gente ter o melhor desfecho, para que ele tenha uma adesão ao tratamento, ao plano que a gente fez, tendo aquela avaliação, né, pensando na meta, no plano terapêutico, para que ele tenha uma excelente adesão, execute da melhor forma e fique todo mundo feliz. Então, o principal pilar é você conhecer, é você escutar, você se interessar, né? E eu costumo falar isso, não é o paciente do leito tal, é o senhor João que está com a patologia tal naquele momento, mas que tem uma história de vida, né, que provavelmente está no maior momento assim, desafiador da sua vida, vulnerável, são pessoas que estão muito vulneráveis, e aí é o paciente, a sua família, então cabe a nós, profissionais da saúde, a acolher essas pessoas, né, acolher da melhor forma possível, para que eles para que a gente consiga minimizar um pouquinho aquela dor e aquele sofrimento ali, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, principalmente numa UTI,
é o que a gente se depara, né? Não é uma maternidade onde a pessoa está ali feliz, saindo com o bebê. É um local de vulnerabilidade, de dor, né? E aí a gente tem que fazer de tudo para tentar minimizar isso de alguma forma. É mais ou menos isso. Você falando, né, Bel, dá uma certa tristeza, não dá a gente saber que a gente precisa discutir, precisa incluir na formação dos profissionais que isso seja feito, né? Então, assim, o que aconteceu com a gente, quanto ser humano, que a gente se formou profissional de saúde e a gente presta assistência e alguém tem que falar assim, olha, você precisa saber o nome do seu paciente, você precisa ter empatia, você precisa ouvir, você precisa se apresentar, você precisa explicar o que você vai fazer. E aí, como a Débora colocou, né? Aí as pessoas acabam deturpando tanto isso que tira isso de uma obrigatoriedade quanto ser humano e colocam isso numa ação isolada. É na foto, não, hoje eu botei música, então hoje eu estou fazendo humanização. As pessoas, elas acham que é uma ação específica, e não é, né? A humanização, ela é um princípio inerente à pessoa, né? Ela tem menos a ver com a técnica do que com o pessoal, né? Com certeza, são os famosos soft skills. Isso foi muito falado lá no CIFIR, né? O profissional aí do futuro é aquele que tem os soft skills ali bombando, porque a técnica a gente aprende. Você vai aprender, Débora, você lá, né, no hospital escola, lá na faculdade, você ensina a técnica para os seus alunos, mas tem coisas que a gente não consegue ensinar, que é inerente, está aqui dentro da gente. E aí é isso, assim, a gente é ruim ter uma postura meio que de julgamento, mas eu costumo falar assim, nós escolhemos trabalhar com pessoas doentes. Então, é o famoso óbvio que precisa ser dito, é uma pena, mas tem coisas que são treináveis, né? Mas tem coisas que não são. E aí, quando é da pessoa, você tem que... É difícil, assim, porque envolve processos, os processos são executados por pessoas. Quando a gente fala em humanização, a gente fala de experiência do paciente, toda uma jornada, né, que faz parte da experiência, né, dentro do ecossistema da saúde, envolve desde a chegada, né, na sua instituição, então no estacionamento, na fila da emergência, na recepção. Então, cada micro pedacinho desse processo, desse mapa dessa jornada, tem pessoas executando, né? Então, são pessoas que estão ali fazendo parte daquele processo. Então, se a gente for comparar quando a gente faz uma viagem, as nossas tão sonhadas férias, você chega já, se você vai viajar de avião, e você já chega no balcão ali, você é mal atendido, você Primeira já fica... coisa, né? Primeira, fica a lembrança. Então, a gente tem que treinar mesmo, ensinar as pessoas que cada pessoa, cada microprocesso é tão importante para o paciente, e vai desde a pessoa da limpeza, a pessoa que vai trocar o lençol da cama, né? Você dá um bom dia, você dá um sorriso, às vezes o paciente está com a boca seca e você pode molhar a boca, são coisas muito pequenas, muito pequenas. E aí, Débora, quando você fala da bola, da música, é claro que isso, assim, que bacana a pessoa, de repente, querer fazer uma coisa diferente, né, para distrair, mas é muito além disso. É muito além disso. E aí, o melhor exercício que eu falo para quem convive comigo é: se coloque no lugar. Se fosse você, se fosse um ente querido seu, você ia querer que fizesse da melhor forma possível, né? E aí, na cadeia, quando a gente pensa, nós somos a base da pirâmide, e está tudo bem. Só que vamos, então, ser a base da pirâmide forte, aquela base da pirâmide boa. Se for para você fazer aquele feijão com arroz ali do dia a dia, coloca um paiozinho, vamos fazer, sabe? Aquela diferença que com certeza vai impactar de uma forma positiva aquela pessoa que está ali no leito, muitas vezes muito vulnerável, e aí é meio que redundante, mas é isso, são pessoas que estão muito vulneráveis, que estão assustadas, que estão com dor, que às vezes têm um prognóstico, né, difícil, e enfim, é isso. Você sabe que quando, né, vamos falar isso, porque, né, às vezes, né, as pessoas escutam do jeito que elas querem, mas eu não estou dizendo ou julgando ou qualquer coisa assim em relação à bola, à música. Pelo contrário, quem acompanha a gente aqui e quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou super adepta dessas coisas. Eu só usei isso de exemplo para, como a Bel falou, né, para sustentar essa ideia de que isso tem que estar
em cima de uma base, né? Isso. Então, assim, de novo, né? Eu ofereci a bola para o paciente, mas antes disso, eu soube o nome dele, eu falei, Isso. chamei ele pelo nome dele, né? Eu perguntei se de repente ele queria fazer aquilo, né? Enfim, então só para colocar isso. Mas, ô Bel, eu queria pegar o gancho do Sinclair, mas eu vou pegar o teu e depois eu volto no dele. Você falou que tem coisas que não são treináveis, né? E eu acho, às vezes eu olho e falo, gente, essa pessoa acho que caiu de paraquedas, porque. E tá tudo bem, né? Tem gente que não tem, né, o jeito para O aquilo, e tá famoso tudo não bem, mas. nasceu para aquilo, né? É isso. Exato. Mas também tem habilidades que são treináveis, né? Você colocou. Você consegue falar algumas pra gente que você acha que quando a gente fala de humanização, são habilidades que a gente pode treinar, que a gente pode estudar, que a gente pode observar alguém, né? Eu gosto muito disso, eu falo muito isso para os alunos, observa, aquela pessoa que você acha que fala bem com o paciente, observa como ela fala, né? Então, você consegue dar alguns exemplos pra gente? Então, eu acho que escuta ativa é uma habilidade que a gente pode treinar. Comunicação assertiva é uma habilidade que a gente pode treinar. Isso que você está falando de observar, eu até fiz um post recentemente falando dos neurônios espelhos. Quando a gente fala de neurônio espelho, a gente tem uma tendência de imitar talvez a coisa mais negativa. Vide a mídia. O que dá mais ibope na mídia? São as tragédias, né? Você vê as pessoas Catástrofe. passando, as catástrofes, as pessoas filmando ali, enfim, situações que não deveriam nem pensar, sem passar pela cabeça da pessoa em filmar. Mas existe o neurônio espelho para o lado positivo, e aí eu tento trazer isso, e eu vou dar um exemplo para vocês. Desde que o Solário foi inaugurado, há um ano atrás, a nossa instituição já tinha uma cultura de mobilização bem estabelecida, sabe? A gente tem os indicadores lá de mobilização, mas eu vou dizer para vocês que, e assim, não é tão palpável, mas a ida ao solário dos pacientes engajou a equipe de uma forma que você anda por aquele hospital, o tempo todo você vê enfermeiro e fisioterapeuta andando com o paciente pelo hospital, porque as pessoas fazem questão de levar os pacientes até lá, porque o feedback é tão positivo, é tão gostoso, assim, o que os pacientes falam, as percepções que as pessoas fazem, e aí vai um imitando o outro. Então, do início do mês para cá, poucos pacientes a gente tinha levado na maca, e de repente, do início do mês de junho para cá, se eu for computar para vocês os pacientes que foram na maca com um monte de dispositivo, foi assim, eu falando, gente, que incrível, Uma porque é o cascata neurônio positiva, espelho. né? Exatamente, e aí isso é treinável. Então, assim, da mesma forma que criança aprende pela repetição, nós também. E aí se espelha naquele profissional que te inspira, se espelha na pessoa que é proativo, aquela pessoa que é bom ter do lado. E a gente, é claro que a gente tem os desafios, existe um ou outro que tem uma resistência. Se a gente não tiver uma equipe multi ali abraçando a causa, a gente não consegue. Vocês sabem disso. Você quer tirar aquele paciente que tem mais dispositivos, né, que dá mais trabalho, tem uma funcionalidade um pouco mais prejudicada, que você quer tirar do leito, se você não tem enfermagem junto com você, acabou. Você não vai tirar. Ou você vai ter que recrutar um colega da equipe, outro fisioterapeuta, às vezes mais de um, se você não tem uma tecnologia que te ajude ali, um Maximove, ou enfim. Ou senão você não vai conseguir, acabou, você não vai tirar o paciente do leito. Se o enfermeiro falar, eu não posso, eu não quero, você não vai conseguir. Então tem que ter uma equipe multi muito azeitada para a gente conseguir ter um desfecho favorável. Então, se a minha meta é tirar o paciente do leito e aquele paciente que seja mais demandante, eu preciso ter uma equipe coesa que vai um ajudar o outro. E da mesma forma, às vezes tem um dimensionamento do dia da enfermagem prejudicado, a equipe, nós podemos ajudar a trocar uma fralda, a levar ao banheiro, e tá tudo bem. E é isso, é um ajudando o outro. E ponderar o outro lado, né? Eu acho que, tipo, que nem você falou, um dimensionamento ruim no dia da enfermagem é entender que talvez a minha meta terapêutica ela precisa ser repensada, porque como eu estou trabalhando em equipe, eu não vou ter o apoio da equipe, né? Exato. E aí eu vou pegar esse gancho e fazer uma pergunta para você. Como é que você tem visto hoje
a humanização, eu sei que a gente está falando hoje do paciente, mas ela ia além, essa questão da relação também com outros profissionais, assim, é bem notório que quando isso é inerente a uma pessoa, isso se reverbera também para as outras equipes, para outras situações. Com certeza, sim, se a gente não tiver a liderança da enfermagem junto com a gente, porque a liderança da enfermagem é que meio que vai capilarizar para o restante da equipe, mesmo que está ali na ponta. Se você não tiver ali junto, esquece. É uma barreira muito maior a gente conseguir ultrapassar. Então, assim, a liderança da enfermagem tem que estar na mesma página. Fono, psicologia, nutrição. Então, a gente tem, assim, uma equipe muito bacana. Eu acho que a atmosfera lá do hospital, vocês veem as fotos, né? A gente está no meio da Mata Atlântica, então eu acho que é uma atmosfera que vibra isso, sabe? Eu acho que facilita, mas eu conheço locais também, eu tenho uma fisioterapeuta do meu time que ela trabalha no hospital pequenininho aqui da prefeitura, ela é concursada há muitos anos, e ela faz um trabalho incrível, não tem estrutura, né? Assim, não é um lugar bonito, mas ela faz oficinas incríveis, ela tem um trabalho com TO, por exemplo, lá no hospital eu não tenho TO, e ela tem TO lá, eu até brinco, nossa, você é rica nesse sentido, e ela faz um trabalho incrível no hospital que não tem uma estrutura, mas que tem, mais uma vez, a gente vai voltar no início, pessoas que querem fazer. E isso faz toda a diferença, são pessoas, e nós somos pessoas, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas forças, com as nossas fraquezas, e somos pessoas cuidando de pessoas. Mas eu super concordo, e a gente traz sempre isso aqui, né, Bel e Sancler, que o que a gente pode fazer, né? A gente não fica nessa de dar desculpa, de colocar a culpa em outras pessoas, né? O que a gente pode fazer. Mas eu acho que também, obviamente, a gente não pode diminuir o papel institucional né, de políticas de humanização, de processos de humanização, né, Bel, e até da nossa profissão, porque quando o Sancler, era isso que eu ia comentar, quando o Sancler falou assim, isso deveria ser óbvio, né, onde a gente se perdeu, às vezes eu me pergunto onde a nossa profissão se perdeu, né, porque, assim, não é o básico da nossa profissão, né, e aí vocês podem falar, né, o que vocês pensam sobre isso, mas muito tem a ver com alguns caminhos que a gente escolheu, eu acho, também, né? Então, hoje a gente fala muito, né, de voltar ao cerne, né, daquilo que é nossa função, mas é isso, por muito tempo a gente passou olhando para o ventilador, né? E aí a gente olhava para o ventilador, a gente olhava para a cara do paciente, né? Por muito tempo a gente passou segmentando as coisas e falando, se tem, né? E eu conheço gente até hoje que tem uma drive pressure de 15 e tal, o paciente está, ó, brilhando, né? Aí você fala, pô, mas o paciente está há 10 dias com bloqueador neuromuscular, será que não dá para tirar e deixar uma drive pressure de 16, sabe, né? Será que é só isso que você tem a oferecer para ele, né? E o depois, né? Exato. Então eu fico pensando onde a gente como profissão se perdeu, sabe? Nessas fragmentações, coisas que a gente buscou, né? Até reconhecimentos que a gente buscou, né? De ser reconhecido por, de repente, nossa, dominar e saber todos os buracos do ventilador, né? Ao invés de buscar o reconhecimento por, nossa, eu consigo fazer uma pessoa voltar a andar depois de não sei quanto tempo. E até profissão como, de uma forma geral, assim, né, Bel, em termos de onde a gente se perdeu com o número de atendimentos, né, com onde a gente parou, começou a pensar que o que valia era o número de pessoas que a gente atendia, de procedimentos que a gente fazia, enfim, eu acho que tudo isso bagunça muito a história da humanização também, né, e a nossa profissão precisa traçar um caminho de volta, né. Eu lembro que a gente, lá no Cefir, Débora, a gente estava naquela palestra que ela botou uma pergunta falando sobre a inteligência artificial e se a inteligência artificial iria substituir em algum momento o fisioterapeuta. E aí a gente, né, eu tenho certeza que não, mas a gente está vendo a inteligência artificial, daqui a muito pouco tempo, ela vai identificar todas as assincronias e se bobear vai te indicar ali como fazer para corrigir. Com certeza isso vai acontecer. Não estou falando que a gente não tem que ter o conhecimento, né? Veja bem, não é isso. A gente tem que entender de ventilação mecânica, sim. Mas quem de fato vai mexer e vai
tratar da funcionalidade somos nós, e isso não adianta, o movimento somos nós. E aí, quando a gente tem indicadores muito concretos falando de desfecho, então se a gente tem, por exemplo, na sua UTI, a taxa de preservação da funcionalidade na alta da UTI é acima de 80%. Isso está indiretamente ligado à não reinternação, ao giro de leito, quando você tem o seu protocolo de mobilização precoce. E para isso você precisa de pessoas para executar. E somos nós que gerenciamos esses processos. Então, quando a gente senta com a direção mensalmente para mostrar os nossos indicadores, Débora, sim, tem um desafio, porque a gente, principalmente nós, que eu trabalho no setor privado, existe a base da pirâmide ali, que é a eficiência de custo, mas tem que ter um equilíbrio, não adianta achar que a gente vai ter um atendimento seguro, com qualidade, humano, atendendo 10, 8, 9 pacientes num turno, não vai. E aí, quando a gente pede a tecnologia, né, para auxiliar, a gente pede um equipamento caro, a gente tem que colocar isso no papel no sentido, olha, para eu usar a tecnologia que você aprovou a compra, eu preciso ter profissionais disponíveis para usar a tecnologia, porque senão, se for para ficar pegando poeira, a gente doa. A gente doa para o hospital que quer muito essa tecnologia, mas que a gente não consegue utilizar porque a gente tem mil coisas. É um equilíbrio difícil de se fazer, porque existe também a parte de preenchimento de prontuário, de participação de huddle, round, tem milhares de coisas que envolvem um plantão, e você chegar nesse número mágico de quantos pacientes por turno ali que fique mais ou menos confortável, e aí a gente pensa na complexidade, você não vai ter 7 pacientes com a mesma complexidade no seu turno, né? E aí vocês já falaram muito sobre isso no podcast, gestão do tempo, você começar por um paciente talvez menos que está sedado, ventilado, que não vai demandar tanto tempo, e depois você vai para um paciente mais demandante. E eu acho que é isso, a gente se perdeu, mas a gente tem que trazer isso de novo, e eu acho importante falar sobre isso, porque se a gente não se valorizar, eu acho que a fisioterapia andou muito nesse sentido, né, de ter processos muito estabelecidos, indicadores, e a gente mostrar os nossos resultados, porque eu consigo mostrar para a direção, olha, o resultado da cirurgia, por exemplo, gastroplastia, ele vai ter um desfecho favorável porque a gente tira ele do leito até 5 horas depois da chegada dele no setor. Então, o paciente vai embora em 24 horas, sem complicação, o ato operatório foi um sucesso, sem complicação, mas a gente deu continuidade para ele não ter TEV, para ele deambular mais do que 250 metros. Então, a gente está inserido nisso, nós somos o braço de apoio, a gente não pode falar mais esse termo, né? Mas nós somos o meio desse caminho que é importante para o desfecho. E a gente tem que se colocar com essa importância, porque somos, mais uma vez, a base da pirâmide, e está tudo bem ser a base da pirâmide, mas que a gente nos valorize. A gente tem que se valorizar e agregar valor ao que a gente faz de outras formas. Não adianta, porque eu não vou conseguir, dobra o meu salário. Olha, a minha equipe tem um super trabalho, tem resultados maravilhosos, diretor, poxa, dobra aí o nosso salário. Não vai ser dessa forma, a gente vai agregar valor de outras formas, conseguindo um atendimento talvez particular, que você possa cobrar um pouco melhor, para você comprar equipamentos, você estudar, você se atualizar. Então, eu acho que dessa forma que a gente precisa... E aí a humanização está muito ligada a isso, porque o paciente, você se destaca, e aí o paciente te escolhe. Você acaba se destacando, né? E não é para aparecer, é porque genuinamente você faz isso. E aí, se for medular para quem faz, se for automático, você vai se destacar, e não tem, não tem fórmula mágica, sabe? Isso é muito perceptível. Para a gente que trabalha no setor privado, isso é muito perceptível. E vale além, né? Eu vou fazer uma pergunta já sobre essa questão do setor privado, mas vai além, porque você falou, eu vou usar um termo bem popular, mas que eu gosto, eu explico às vezes para os alunos e etc., é você ganhar o paciente, né? A gente é um mercado, o que fazemos é um serviço, e Isso. quando você presta serviço, tem toda essa discussão de valor, remuneração, valorização, etc., mas é um serviço que tem que ter uma troca com a pessoa. Então, você ganha no serviço o seu cliente, a roda vai girando de uma maneira cada vez mais eficiente para todo o sistema, para o profissional,
para o paciente, para a UTI, para o hospital, para a profissão, para a especialidade. Então, a gente faz a roda girar dessa maneira, ganhando, né? Porque a gente tem uma profissão muito nova, a gente falou sobre isso no episódio passado de uma maneira muito brilhante com o Fabrício. A gente tem uma profissão nova, que às vezes ainda tem esse problema do que fazemos, né? Débora acabou de colocar, a gente ficou tanto tempo ligado em coisas que distanciavam o nosso olhar do paciente. Então, às vezes, a gente tem uma dúvida ainda do que fazemos, mas a gente sabe que tem coisas boas para entregar aos pacientes, então a gente tem que fazer essa roda girar para fortalecer cada vez mais isso. E não adianta, a gente repete isso inúmeras vezes aqui no podcast, não adianta a gente culpabilizar o sistema, culpabilizar, sim, a gente tem uma sociedade médico-centrista, de baixa remuneração para os outros profissionais de saúde, mas isso já existe, então a gente tem que fazer a roda girar para melhorar. E eu não tenho dúvidas de que a humanização, por mais que ela precise ser inerente, ela faz parte desse processo. É isso que vai trazer a gente para uma posição de muito mais valor, para uma posição de muito mais destaque. Com certeza. E aí, Bel, eu queria perguntar para você, assim, você está falando da iniciativa privada, né? Que você atua na iniciativa privada, e você comentou de uma colega sua, né? De uma física da sua equipe, que faz o mesmo trabalho no serviço público. Débora hoje está no serviço público, eu hoje também estou vinculado a um serviço público, que é o Hospital Universitário aqui. O que você vê assim, de mais positivo e mais negativo do ponto de vista institucional para que a fisioterapia na UTI possa atuar de forma humanizada? O que você acha assim, que é o grande aliado e o que a gente precisa melhorar tanto? Não, eu acho que o grande aliado no setor privado é a estrutura, sem sombra de dúvidas, porque ajuda muito, não tenho como negar isso, ajuda muito. Você ter recurso, você ter uma estrutura favorável, isso ajuda muito. E, né, em contrapartida, quando você tem um setor público que não tem, às vezes, tanto recurso, né, eu acho que isso atrapalha. Eu fiz estágio no Miguel Couto, que é um hospital aqui bem tradicional aqui no Rio, uma emergência de referência, gigante. E, gente, assim, essa coisa de gambiarra, MacGyver, de você não ter, eu fico pensando na época do Covid, quantas pessoas acabaram tendo um desfecho, né, muito ruim, chegando a óbito, você ter que escolher quem vai botar o ventilador, então eu não consigo mensurar como deve ser muito difícil, muito difícil. Mas, mais uma vez, não adianta, às vezes, você também estar num local que tem um super recurso, que tem a estrutura, se você não tem a pessoa que queira fazer. E, às vezes, no público, você tem aquele profissional que está com brilho no olho, sabe? Está com aquela vontade de fazer e que vai ser um MacGyver, que vai fazer aquelas gambiarras e vai conseguir botar o paciente sentado com segurança, vai improvisar. Ele vai acabar, assim, no final das contas... quando você quer fazer, eu acho que não tem diferença você estar num serviço que tem estrutura ou não, entende? Quando você tem um objetivo, acaba que não faz diferença. Pode ser mais difícil ou mais fácil, mas Isso. o objetivo passa a ser o mesmo e você vai batalhar, né? Exato. Eu acho que é uma coisa mais genuína mesmo, assim. Quando você quer fazer, você vai fazer, você vai dar o seu jeito. Então, mas claro que existem facilidades que você está no setor privado, que tem injeção de dinheiro mesmo, financeira, para você ter equipamentos que te ajudem, para tornar o processo mais seguro, né? Às vezes, você quer ser um pouco mais agressivo ali na mobilização, e você tem, de repente, o Maximove, que você consegue colocar o paciente sentado, ele tem um risco de queda enorme, e você tem ali um dispositivo que vai te auxiliar, você não ter que, de repente, você se colocar em insegurança também, porque o paciente pode cair, você ter que segurar e você não conseguir. Então, com certeza, isso ajuda muito, né? Então, você tem que treinar, você tem que também criar a cultura do uso da tecnologia, que as pessoas acham que a gente tem, que é muito fácil usar. Não, as pessoas têm uma barreira também a utilizar. Então, você tem que treinar, você tem que explicar, colocar a segurança, porque quando a gente fala em humanização, a gente tem que estar humanização e segurança aqui de mãos dadas, porque senão é uma catástrofe. Às vezes você tem a melhor das intenções, mas aí toda hora sai um dispositivo, você disposiciona uma sonda, a enfermagem quer te matar, porque tem que repassar, e aí, né, vocês conhecem bem como deixou de ser humano, passou a ser guerra, né? Pois Pois é. Mas você sabe que, vou dar minha opinião sobre isso, de um dos pontos, né? Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que, né, não que eu tenha uma super experiência no setor privado, mas ele é mais fácil
para fazer a humanização, porque você às vezes tem processos mais bem definidos, você tem a cobrança do sistema, né? Que é isso. Se a pessoa achar que ela não foi bem tratada, ela vai reclamar, vai chegar essa reclamação em você, você corre o risco de ser mandado embora e tudo mais. Então, é mais. Você tem, né, mais coisas à sua disposição e tudo mais. Num setor público, gente, é tão fácil de fazer a humanização se você parar para pensar, porque é tão pouco que aqueles pacientes querem, né? E um negócio pequeno que você faz tanta diferença, né? Porque às vezes você vem de uma classe, né, social mais alta, por exemplo, você já está acostumado com um padrão, e aí você quer uma coisa, né? E quando a gente fala do SUS, sabe, às vezes você está lidando com gente que a única coisa que a pessoa queria era. Quem nunca, sabe? O paciente falou: Meu, tem um dedinho de café lá da copa de vocês para eu poder tomar. E aí você traz aquele dedinho de café, pô, o paciente já, puta, virou. Ô, filha, você não quer ser minha filha, né? Então é tão fácil, né, nesse aspecto, eu acho, a gente humanizar dentro do SUS, porque às vezes é tão pouco que eles pedem pra gente, né? E ao mesmo tempo a gente não vê acontecer, né? Por muitas vezes, por diversos motivos, assim, né? Então, eu acho que isso a gente precisa falar mais, sabe? Por mais que, como o Sancler começou o episódio falando, deveria ser óbvio. Eu acho que a gente precisa falar mais, porque não é assim. Eu trabalho com aluno, né? E eu vejo às vezes que eles vêm numa formação extremamente desassociada das coisas, assim, sabe? Ah, eu tô aqui na UTI para avaliar a força, eu tô aqui para traçar um plano terapêutico, e aí no plano terapêutico eu penso na força, no coração, no pulmão e fecho, né? E aí, de repente, quando ele se depara com um paciente que tá super deprimido porque não tem o café dele de todo dia, aí ele se toca que, putz, e agora? O que eu faço? Né? Então é aí que entra a humanização. Você não consegue arrumar esse cafezinho, você não consegue dar esse jeito, né? A gente até brincou essa semana com os pacientes que a gente estava aqui falando, né? Poxa, as aulas lá, né, de psicologia fizeram falta, né? Porque agora era a hora de usar, né? O que a gente aprende ou deveria aprender, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que repetir, porque acabou que a gente tomou um caminho muito técnico, né? E muito fragmentado. E aí a gente acaba fugindo total disso. Mas, Débora, só fazendo assim, aproveitando o gancho do que você está falando, quando você proporciona isso que você falou do cafezinho, não dá uma sensação tão boa? Não é assim, parece que você é o gênio da lâmpada, literalmente, que você se transforma num super-herói, você está fazendo uma coisa tão pequena e aquela pessoa tem tanta gratidão depois que você fala, meu Deus, mas eu não fiz nada. É uma coisa tão pequena, assim, você fez, mas é tão pequeno, sabe? E dá uma sensação tão boa, e aí é por isso, quando eu criei o Instagram, na época eu tenho uma pessoa que me ajuda muito pouco com a questão do marketing ali, só uma vez por semana ela faz os posts e me ajuda, e ela perguntou assim, mas qual é o objetivo? Porque quando você tem um Instagram, a maioria das pessoas, como que você vai monetizar? Né? Exatamente, como que você vai monetizar? E eu não tinha, eu falei, olha, não parei para pensar nisso, não é esse o objetivo, eu quero propagar essa sementinha, ser uma referência talvez de boas práticas para que as pessoas vejam isso. E é isso que a gente falou, assim, eu vou repetir, que a gente possa ser neurônios espelhos de boas práticas, para que as pessoas vejam, e olha, é possível, né? Talvez não tenha um solário ou não tenha uma área externa, mas que você possa oferecer o café, que você possa fazer alguma coisa. O que eu posso fazer por você hoje para tornar o seu dia diferente, para minimizar a sua dor, para trazer um pouquinho de felicidade? É isso. É isso, a gente se torna um pouquinho gênio da lâmpada, é literalmente isso. Qual o seu desejo? Então, Bel, aproveitando, então, esse era o motivo, né, que eu queria gravar esse episódio em junho, né? Não sei se todo mundo sabe, na verdade, eu falei para Bel antes de começar, eu fiz uma enquete no Instagram, Sancler, e a maioria das pessoas não conheciam, né, o movimento que chama O Que Importa para Você, né? É um movimento que é celebrado, né, que é comemorado, enfim, que é lembrado em junho. Então, junho né, tem uma data específica? 6 de junho. Ela fala, 6 de junho. 6 de junho é o dia do que importa para você, né? Isso. E muita gente não sabia e não sabe, né, o que é. Então, se você puder
comentar pra gente, Bel, antes da gente terminar o episódio? Então, o movimento começou, acho que em 2014, se eu não me engano. Não sei se foi na Escócia. Foi um médico de um determinado hospital, numa terapia intensiva. Ele só mudou a pergunta. Ao invés de ele perguntar no sentido negativo, o que está te incomodando, ele fez uma virada de chave. O que importa para você? O que importa para você hoje? E aí a campanha viralizou. Naquela época não existia esse termo, mas viralizou na Europa e mundialmente, Estados Unidos, e na rede, que é onde eu trabalho, em 2018, a qualidade corporativa anualmente passou a fazer parte do programa. Então, todo mês de junho, a gente tem a semana do que importa para você. Quando a gente vai comparar com as campanhas de conscientização, por exemplo, Outubro Rosa, sabe que naquele mês de outubro o número de mamografias explode, porque é uma campanha de conscientização, pensando na prevenção, né, o quanto, quando você previne determinadas patologias que podem ser curativas, e, na verdade, o que importa para você é isso, é uma campanha de sensibilização dos profissionais para humanizar, porque o que importa para você literalmente fala sobre humanização. E aí, a pergunta que você faz, o paciente te traz. Eu estou morrendo de saudade do meu cachorro. Eu queria ver o meu neto. Eu queria comer um hambúrguer, queria comer uma pizza, tomar um sorvete. E aí são esses pequenos atos que você pode oferecer para minimizar aquele momento e ele ficar um pouquinho mais feliz. Então, o dia é o dia 6 de junho. Na rede a gente tem essa semana, mas que fique claro que assim, o objetivo é que não seja que fique estreito, que fique restrito a uma semana, para que passe a ser uma prática da sua instituição. E, mais uma vez, claro que às vezes teve um hospital aqui que levou o paciente na praia, a gente pode fazer movimentos maiores, que sejam mais significativos, mas não precisa também ser tão significativo. Você, de repente, oferecer um sorvete, uma cerveja sem álcool, uma Heineken sem álcool, a fono fazia a dieta lá, a prova da dieta líquida, e o paciente ter um desejo de, né, o sabor da cerveja, isso tudo são pequenas coisas que importam para o paciente, importam para o profissional. Então, para a gente cuidar, nós, e aí eu acho que isso é muito importante ser falado, para que a gente possa oferecer esse cuidado diferenciado, humano, a gente precisa também se importar com nós, nos importarmos com nós mesmos, porque para a gente oferecer isso, minimamente a gente tem que estar bem com a gente. Mas por mais que a gente também não esteja 100% bem, que a gente não esteja num dia bom, o paciente não tem nada a ver com isso. E aí a gente pode, de qualquer forma, oferecer um cuidado humano, um cuidado empático, e a gente dá um acolhimento diferenciado. Eu acho que é muito E vocês têm comum. deixa eu só, Já pode falar. só pela. Já te passo a palavra, Débora. Vocês têm essa percepção assim, de que, pelo menos nesse período, há um salto nessa importância para esse outro lado? Ou já está, para vocês, já está tão na prática que não tem mudado mais tanto? Olha, eu vou te dizer que para a gente já está muito medular ali, é muito, muito legal de ver, Sancler. Claro que vem algumas diretivas do corporativo para a gente fazer algumas coisas, né? Tem a parte do marketing para depois divulgar, mas eu vou dizer que é muito legal. Às vezes a nutrição fala, olha, a gente está fazendo a pega da medula, vai ter o bolo, então a gente às vezes nem fica sabendo, você não mandou foto. Então, assim, tá muito medular na nossa equipe, é muito interessante, é muito bonito de ver. E aí você pega, às vezes, os profissionais que, quando você menos espera, olha, aquele paciente está querendo ver o neto, você pode falar com a psicóloga, sabe? Assim, às vezes vem uma pessoa que te surpreende, você fala, nossa, que bacana ela ter tido essa percepção. Então, eu tenho, assim, eu sei que parece que eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas não é, assim, muito legal, é importante muito... você compartilhar. Minha pergunta era nesse sentido, porque às vezes quem está ouvindo a gente e não tem isso estruturado na equipe, saber que isso vai mudando a cultura da equipe, daqui a pouco eu vou fazer na minha, porque independente se é público ou privado, se eu tenho recurso ou não tenho, eu quero que se torne assim, né? Olha, totalmente possível, isso eu posso garantir para vocês, é totalmente possível. É uma cultura, é o que você falou, é mudança de cultura, é um trabalhinho aí, que é trabalhoso, mas é muito recompensador. A palavra, acho que, assim,
final é essa, é recompensador demais. Legal. O que eu ia comentar é que quando a gente fala disso, né, do que importa para você, por exemplo, vem muito fácil e claro nos cuidados paliativos, né? A gente acaba que remete muito a isso, mas a verdade é que por que que a gente só vai se atentar a isso da importância na hora que a pessoa está morrendo, né? Por que que a gente não pode fazer a vida dela, né, com qualidade também, né? Óbvio que é muito importante que a pessoa morra, né, com qualidade, mas que ela também viva naquele período que ela está lá no hospital com qualidade, né? Então, acho que vale enfatizar isso, né? Que a gente está falando de pessoas que estão internadas e que, né, às vezes tem um prognóstico legal de sair do hospital, só vai demorar por algum motivo, enfim, e que a gente quer trazer isso naquele momento. E a outra coisa que eu ia comentar que a pergunta é o que importa para você, né? Você que eu estou conversando, não o que importa para mim, né? E isso é muito interessante porque, por exemplo, eu já tive paciente que já me falou, Débora, né, que eu ofereci, quer assistir alguma coisa que eu ver um tablet? E ele falava, Débora, isso aí não importa pra mim, né? Não ligo, não gosto. Agora, se você conseguir me levar no chuveiro tomar banho, isso é importante pra mim, né? Então, assim, é o que importa pra você, né? O que importa pra aquele paciente é buscar qual a importância que ele dá para uma coisa ou para outra, ou não dá para outra, para a gente poder fazer isso, né, centrado no paciente É propriamente dito, isso. né? E aí a gente volta no início, é escutar, é você saber o que ele tem de preferência. E é isso, é colocar ele centrado ali, o cuidado centrado no paciente, literalmente, assim, é aquele português claro. Para você conseguir É. ofertar, você tem que escutar o paciente. Eles querem, assim, a maioria, quando você vê falando de H-focos, né, de percepção, de qualidade percebida, a maioria das reclamações envolve isso, ou é a dor, que não foi o paciente que não teve a dor atendida, ou o tempo de espera, mas a maioria fala ele quer ser escutado, ele quer entender, ele quer fazer parte daquele cuidado ali, ele quer entender o plano terapêutico dele, e às vezes ele está ali, chega um médico, o tal do letramento, né, que a gente também tem que explicar, e letramento em saúde, mas letramento em humanização, você tem que falar de uma forma clara, o senhor entendeu? Me fala, repete o que eu falei para o senhor. E para a gente humanizar, a gente tem que se comunicar, senão a gente não consegue, para entender o que ele quer. É o que você falou, de repente você quer dar um tablet para ele ver um filme, mas ele quer tomar um banho de chuveiro, que isso vai fazer o dia dele, nossa, que não tem preço. E é isso. Exatamente. Muito bom. Bom, a gente, infelizmente, vai chegando ao fim do episódio. A gente é sempre muito ruim essa hora em todos os episódios, e mais um episódio se repete. A gente sempre no final, Bel, como você já ouviu, né, já acompanhou alguns episódios, a gente tenta trazer uma dica fora do óbvio. Eu já vou dar minha dica, mas antes eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar conversando com a gente, compartilhando aqui. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho e dizer que, assim, a gente precisa discutir mais e mais, e a sua ideia lá, sem saber o motivo ao certo de criar um Instagram para disseminar essa sementinha, ela precisa seguir firme e forte, cada vez ganhando mais destaques, holofotes, porque isso é fantástico para o sistema inteiro. Não vou falar que é fantástico para a gente, fisioterapeuta, não, nem só para o paciente, é para o sistema inteiro. Então, parabéns de verdade pelo seu trabalho. É um prazer ter você aqui no podcast com a gente. E de dicas, eu tenho 2 dicas hoje. Uma é Patch Adams, porque talvez boa parte das pessoas que estão atuando na UTI hoje não são da época. O filme é de 1998, então o filme já está indo aí para 26 anos. Então, muita gente que está na UTI hoje nunca assistiu o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, que fala muito sobre isso, o que importa para você e realizar esses desejos. E outro é um documentário da Netflix, eu acho que eu já falei em algum outro episódio, chama Happy, Você Está Feliz? Eles tentaram descobrir no mundo, em diversas sociedades, o que fazia as pessoas felizes. E uma das conclusões, quem quiser assistir, eu vou dar um spoiler mesmo, é que as comunidades mais felizes, as pessoas trabalham em prol das outras. Elas têm o espírito de comunidade, de fazer pelo outro, ou seja, empatia. E é isso que faz as comunidades ditas como mais felizes no mundo serem como são. Então, eu acho que tem toda a relação com o assunto e com o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Eu passo para a Débora. Débora faz a parte final dela, depois ela manda para você de volta a palavra. Bom, queria dizer que foi um prazer, Bel, te ter aqui, né? Uma conversa super gostosa e, de novo,
uma conversa que deveria ser óbvia, mas não é. Então a gente vai trazer aqui quantas vezes precisar, né, esse assunto. Te dar parabéns pelo seu trabalho, dizer que pra gente aqui do podcast é muito feliz ter você aqui, porque não só você, né, mas agora representado em você, pessoas que a gente conheceu pelo podcast, né, e é um dos objetivos do nosso podcast, né, agregar pessoas, agregar trabalho de valor, né, poder mostrar para outras pessoas e ir aumentando, né, esses nossos braços, essa nossa comunidade que efetivamente esteja aí trabalhando para uma profissão melhor, para um cuidado melhor do paciente. Então, a gente fica muito feliz quando a gente tem pessoas que vieram, né, viraram nossos amigos aqui no nosso podcast com a gente. Então, obrigada pela sua participação, pela disponibilidade do seu tempo. E eu queria dar minha dica, eu até trouxe aqui, ó. É esse livro aqui, vocês já viram? Chama A Jornada. Não? É um livro lindo, lindo. As ilustrações são lindas e é um livro, assim, ele é grosso, mas ele tem bem pouquinho escrito em cada página. E aí é a história de um urso, né, de um panda com um pequeno dragão que eles partem por uma jornada juntos. Eles saem de onde eles vivem e eles precisam chegar em outro lugar e eles precisam ir juntos, né? E aí ele é inspirado na filosofia, e na espiritualidade budista. E aí ele fala assim, uma das célebres frases, talvez vocês até conheçam a frase sem conhecer o livro, é que ele coloca, né, no meio do caminho, eles começam a viver uma tempestade e tal, e aí ele fala, o que é mais importante? Né, perguntou o grande panda, a jornada ou o destino? A companhia, disse o pequeno dragão. Né? Então, é um livro muito gostoso, assim, quem tiver a oportunidade de comprar. Toda vez que eu tô me Tava assim, dando aquele, puta, será que eu devia continuar? O que que tá acontecendo? Eu leio ele de novo, assim, em uma sentada, sabe? Para trazer essa filosofia de novo do quão importante é não só o chegar, mas o caminhar, a jornada e principalmente quem tá do nosso lado. Ai, que Bel? lindo. Que lindo, Débora. Eu queria, então, mais uma vez agradecer imensamente. Realmente, assim, eu estou muito lisonjeada de estar aqui nesse podcast com vocês, falando de um tema que me encanta. Esse desafio aí de tentar fazer com que o maior número de pessoas encantem os seus pacientes. Eu tenho que dar dica também? Eu posso dar Se dica? você tiver. Fique à vontade, se você quiser. Eu tenho um jeito Disney de ser que eu acho muito interessante, é um livro bem, bem legal, né, mostra a Disney como tudo que ela tem por trás, é bem interessante. E tem um filme, só que eu não vou me lembrar, é um filme francês. Ele é um enfermeiro que cuida de um paciente que está na cadeira de roda. Depois eu vou mandar para vocês colocarem, porque vale Aí muito quando a a gente pena. divulgar. Você sabe qual é, Sancler? Eu só não Eu sei sei, o já assisti. nome. É muito legal. E é isso, agradecer a vocês, porque realmente é muito importante para mim estar aqui hoje com vocês nesse podcast. Obrigada. Bom, obrigada para todo mundo que acompanhou. Eu espero que essa semente, que eu acho que na imensa maioria das pessoas que vêm para a nossa área já está plantada, né? Que essa semente tenha sido regada um pouco mais aí pelo nosso episódio. Chama a gente para conversar, né? No Instagram, para a gente continuar esse papo. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada, pessoal. Tchau, Sancler. Tchau, Bel. Obrigada.